Uma boa noite a todos os irmãos que acompanham o Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Que o nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, abençoando nossos lares e familiares. Rogamos o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais, trazendo o entendimento necessário das palavras do Evangelho. Hoje será a continuação da introdução, resumo da doutrina espírita de Sócrates e Platão, do item 4 ao item 6. A alma impura, nesse estado, encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível. Pelo horror do que é invisível e imaterial, podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantém algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim as dos maus, que são forçadas a vagar errantes nesses lugares, onde sofrem as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar, até que os desejos inerentes à forma material que as atraem as conduzam a um outro corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo o mostra nas evocações. Evocações é chamar os espíritos desencarnados. Diz mais que a reencarnação é um corpo material, é uma consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma tomou boas resoluções na erraticidade. Erraticidade é o estado ou período de tempo em que o espírito se encontra entre uma e outra reencarnação, e que tem conhecimentos adquiridos, trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Após nossa morte, o gênio, que quer dizer daimon ou demônio, que nos havia sido designado durante nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos a Hades, que é o inferno, para aí serem julgados. As almas, após viverem no inferno o tempo necessário, voltam a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, são
o laço que une o grande todo consigo mesmo, a divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, mas é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se derivou o demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, tal como é nos tempos modernos. Não se aplicava exclusivamente aos seres malfazejos, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as vontades dele, que os espíritos se comunicam com os homens durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Coloquemos a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. Então, esta foi a introdução, continuação da introdução, resumo da doutrina espírita por Sócrates e Platão. Então, agradecemos esse momento de prece, de entendimento sobre o nosso Evangelho e vamos pedir paz, harmonia e saúde para o nosso planeta Terra. Também vamos pedir aos doentes, aos desamparados, aos infelizes dessa nossa planeta Terra. Pedir a fluidificação das águas, as águas que se encontram nos nossos lares, nosso local de trabalho, na geladeira, no copo que está acontecendo o Evangelho, pedimos que seja colocado o remédio necessário para todos os males físicos e espirituais. Pedimos ao nosso amado Deus e Jesus que nos oriente sempre para o bom caminho, nos dando força e coragem para suportar as nossas provas. Livra-nos dos maus pensamentos e que saibamos entender os seus desígnios. Obrigada a todos e que tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja.